a gente vai conferir uma entrevista muito especial com a doutora Amparo Salmito. Ela é infectologista da Fundação Municipal de Saúde. Seguinte, após informações falsas sobre o sarampo que circulam em grupos de WhatsApp, a Fundação Municipal de Saúde esclarece que, ao contrário do divulgado, não há casos confirmados dessa doença em Teresina e que não está promovendo campanha de vacinação. No entanto, a Fundação Municipal de Saúde, ela disponibiliza a vacina tríplice viral contra o sarampo, a cachumba e a rubéola durante todo o ano. Então, a população ela tem essas vacinas nas unidades de saúde e hospital. Mas a gente vai falar sobre esse assunto, afinal de contas, muita gente ficou sabendo, inclusive eu falei aqui no nosso programa, eu vi uma matéria que em São Paulo está tendo, na verdade, né, doutora Amparo, um surto do sarampo. E aí, o que a gente recomenda? Eu sei que muitas pessoas viajam aqui de Teresina para São Paulo e é sempre importante a gente ficar atenta aos lugares que a gente vai viajar e a gente saber como é que está a situação realmente dessas doenças, não é, doutora Amparo? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com você. Prazer também. Para conversar com o povo sobre o sarampo, né? Então, o sarampo é uma doença antiga, né? E que há muitos e muitos anos vinha sendo descrita, até que na década de 70 se estabeleceu, se criou, se fabricou, se produziu uma vacina altamente eficaz contra o sarampo, que é a vacina que a gente utiliza hoje, né? Então, com isso que foi aqueles números estrondosos de sarampo, porque o sarampo ele tem um comportamento peculiar. A cada 2 anos, ele explodia em epidemias, antes da vacina, né? Com isso, houve uma redução gigantesca dos casos de sarampo e, consequentemente, das mortes produzidas pelo sarampo. Até que há 3 anos atrás, 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde emitiu uns certificados para as Américas, né, lá do Norte, Central e do Sul, que esse território americano estava livre do vírus do sarampo. Não havia mais vírus do sarampo, nem vírus da rubéola circulando no continente americano. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu, que não foi só aqui no Brasil, mas também na França, na Europa, em alguns países da Europa, aconteceu que o sarampo retornou. Você sabe, todo mundo entende como as pessoas viajam hoje, não é? Sim. Então, como também a doença não estava mais, né, vamos dizer assim, na mídia, causando morte e outras coisas a mais, houve como que uma certa acomodação, que não foi só aqui no Brasil, na França também, e as pessoas terminaram por deixar baixar a cobertura vacinal, né? Que para você não ter a circulação do vírus, a gente tem que vacinar pelo menos 95% daquela população, que no caso aqui, a incidência é maior nas crianças de menos de 5 anos. Com relação à vacinação, doutora Amparo Salmito, qual a recomendação para os nossos telespectadores? Quando a gente recebe essa dose da vacina na infância, até os 5 anos, não é isso? Exato. Mas vamos supor, agora está tendo aí esse surto lá em São Paulo. Digamos que eu vá viajar para lá. Qual a recomendação? Eu posso tomar essa vacina ou não? Como é que funciona isso? Existem várias recomendações. Se você vai com seu bebê, não é? Uma criança, vamos dizer, de braço, 2, 3, 5, 6 meses, a vacina, na realidade, ela é recomendada aos 12 meses e um reforço. Nesse segundo reforço, a gente associa a vacina da varicela, da catapora, né? Então, tem que ter essas 2 doses de vacina. A gente não costuma, fora de uma epidemia, vacinar menos de 12 meses. Mas, nesse momento, para São Paulo, para o Rio, para Belém, Pará, né? Então, o Ministério da Saúde está recomendando que essas crianças recebam a vacina fora da faixa etária, fora um ano de idade, que é 12 meses. Então, elas podem tomar agora de 6 meses até 12 meses, se forem vacinar para essas áreas que vocês são,
que são municípios de alerta. Mas no caso, por exemplo, dos adultos não precisa tomar a vacina? Não, no caso dos adultos, se eles não tiverem 2 doses de vacina comprovada no cartão, é necessário que ele, se ele não tiver o cartão, então é como se ele não fosse vacinado. Gente, é complicado. Não é? Por exemplo, eu não tenho mais cartão. Porque, mas você pode ir vacinar e receber um cartão, da fundação. um cartão da vacina, um cartão da rede. Mas não vai ter nenhum problema, doutora Amparo, porque tem muita gente também que tem medo de tomar uma vacina. Por exemplo, chega a uma faixa etária assim, eu não lembro mas se tomei essa vacina ou não, vou para São Paulo e tal, vou tomar essa vacina. Será que vai dar algum problema pelo fato de eu ter tomado essas 2 doses ou não tem isso? Não. A imunidade é somatória, você não vai ter problema se você já tiver tomado suas 2 doses. O que o Ministério recomenda, o que a FMS recomenda? É que a vacina, para quem se desloca para São Paulo, que é área de alerta, Rio é área de alerta, Belém é área de alerta, então deve tomar a dose se você não tiver o comprovante. Certo, mas se você tiver, não precisa. Se você tiver 2 doses da vacina no seu cartãozinho, você não precisa vacinar. Certo. Agora, o fato é que você acabou de dizer. Perdeu o cartão, a população perdeu o cartão. A população perdeu o cartão. E agora me diga, se por acaso eu sei que eu tomei as 2 doses e eu quero tomar por uma questão de precaução, posso tomar ou não é? Não, se você quiser tomar, não tem contraindicação, não. Certo. O problema são aqueles que acham que tomaram, não tem como comprovar e não querem tomar vacina. Entendi. Você trabalhasse no posto de saúde, você ia ver, às vezes, a dificuldade que a gente tem enfrenta para vacinar a população, né? Entendi. Então, e por último, houve aí um movimento de não vacinar algumas coisas, as pessoas hoje estão muito na mídia, né? Sim, as pessoas, tem gente que tem medo de tomar vacina, e também doutora. tem gente que como é que pode, tem medo né? de tomar vacina também, né? Mas a vacina, ela não dói, ela não costuma dar efeitos colaterais, mas como você mesmo falou, as pessoas de mais idade, depois dos 50, 60 anos, a gente não vacina porque provavelmente essas pessoas já tiveram contato com o vírus do sarampo. Mas, se for para uma área de alerta de risco, a gente vacina. É bom prevenir, né? É bom prevenir. Na semana passada saiu uma notícia de que um bebê de 1 ano que morreu por conta do sarampo seria um caso já confirmado. Essa notícia é uma notícia falsa, né, doutora Amparo? Uma notícia falsa. Tá? E a gente aproveita também a oportunidade aqui para esclarecer a população que a gente tem que filtrar e a gente tem que ter muito cuidado com o que anda aparecendo por aí em rede social. Exatamente. Né? É grupos de WhatsApp, é rede social, as pessoas elas plantam algum tipo de notícia e aí as pessoas ficam realmente enlouquecidas. Imagina quantas pessoas estão tomando a vacina do sarampo aí sem haver realmente a necessidade. Né? Então, eu trouxe a doutora Amparo Salmito aqui no nosso programa exatamente para esclarecer isso para a população. Não está tendo um surto de sarampo aqui em Teresina, aqui no nosso Piauí. Gente, isso não está acontecendo, tá? Está existindo um surto de sarampo, está sendo noticiado lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará. Tem alguns lugares que estão sendo. Então, a recomendação é... Se você vai viajar para esses lugares, você tem o seu cartão de vacina, você olha se você já tomou essas 2 doses. Se não houver a necessidade, não precisa você tomar. Você pode se dirigir a um posto de saúde, leva o seu cartão de vacina. Agora, se você não tem o seu cartão de vacina e você vai viajar, vale a pena você tomar essa vacina, até porque ela é gratuita também, não tem efeito colateral, não tem importância, não é, doutora? Agora, eu quero lembrar só que se vai viajar... De preferência, toma a vacina 15 dias antes da viagem. Que é para quando você for, já foi protegido. A vacina, ela começa a dar proteção eficaz mais ou menos depois do 6º, 7º, 8º dia que tomou a vacina, é que os anticorpos da gente estão preparados. Estão preparados para um surto, por exemplo, né? Eu tenho, inclusive, aqui perguntas de telespectadores, né? O pessoal está querendo saber os sintomas do sarampo. Os sintomas do sarampo são chamativos, como a gente diz, né? Então, você tem febre alta, muito alta, coriza, conjuntivite,
e o que é que chama mais atenção? O exantema. Lembrar que a gente está, assim, no finalzinho diminuindo os casos de dengue. Sim. Parou a chuva, começa a diminuir os casos de dengue, né? Dengue. E o dengue, ele é parecido. Com o sintoma ele de dá sarampo. febre, dá as manchinhas vermelhas, às vezes o dengue dá uma coriza, dá uma moleza grande no corpo, são sinais e sintomas comuns. Teve essa sintomatologia, seja sarampo, seja dengue, seja rubéola, o que seja, qualquer doença exantemática. Tem que procurar o serviço de saúde. Porque, por exemplo, para o dengue, a gente não tem uma vacina. Sim. E nem um tratamento específico, você sabe disso. Existe uma vacina que está em fase de experimentação. Mas para o sarampo, a gente tem uma vacina que é 100% eficaz. Eficaz, né? É. E aí também tem o tratamento. Tem, né? O tratamento, geralmente é sintomático, cuidar da febre, cuidar dessa coriza, da conjuntivite, né? E o sarampo também a gente se preocupa porque às vezes ele pode complicar, fazer uma forma muito grave. Ele pode dar pneumonia, depois complicar com pneumonia, complicar com otite, complicar com encefalite, não é? Entendi. Então, ele não é aquela doença que no passado os pais da gente, os avós, os meus pais, juntavam os filhos todos para um pegar e os outros pegarem. Hoje a gente não sabe que o sarampo, não é uma doença benigna assim. Como ela pode ter essas complicações graves, a gente parte para isolar. Se teve alguma pessoa em casa que está com esse sintoma, procura de imediato o posto de saúde. Entendi. Que aí a gente vai separar. Tem pergunta dos nossos telespectadores, vamos soltar aí a primeira cartela. Não lembro se tomei a vacina, o que fazer? É o Augusto Miranda de Parnaíba, no Piauí. Então, o que a gente vai fazer? Vai no posto de saúde, fala que não lembra. Como eu falei no início, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela só considera vacinado aquela pessoa que fez a vacina e que tem como comprovar. Se não tem o comprovante, toma a vacina e aí recebe a cadernetinha de vacinação. Doutora, Amparo, são 2 doses? São 2. Nesse caso, por exemplo, quem vai viajar, quem não sabe se tomou, tem que tomar 2 doses ou apenas uma? Não, tem que tomar 2 doses, mas 2 doses não. Toma a dose aqui, né, a primeira, de preferência 15 dias antes da viagem. E daqui, do dia que tomou a primeira dose, conta 30 dias ou 31 dias, um pouco mais, para fazer a segunda dose. A segunda dose, né? Então, essa daí é que é a recomendação. Mais uma pergunta, vamos lá. A Carla Sampaio, minha xará, de Campo Maior, já tive sarampo, estou imunizado ou preciso me vacinar? Se você tiver certeza, né, que já teve sarampo, então não precisa vacinar, porque a imunidade dele é pro resto da vida. Teve uma vez, pronto. Teve uma vez, não tem mais. Não vai ter mais. É como a tuberculose, doutor? Não, a tuberculose você pode ter recidiva. Se você não faz o tratamento completo, você pode fazer de forma mais grave. Mais grave. É como a catapora, por exemplo. A catapora, a gente também só tem uma vez. Só que ela tem uma característica. O que ela faz? Quando a gente chega assim com mais idade, como eu, por exemplo, então eu posso ter uma forma de catapora que não é aquela catapora da criança. Da criança. É uma doença muito conhecida como herpes zoster. Herpes zoster, ou então, sim. O povo chama muito de cobreiro. Cobreiro, né? sim. Então, a catapora pode manifestar nas pessoas mais velhas essa forma, que é a forma que a gente chama de herpes zoster. Herpes zoster, sim. Mais pergunta aí para os nossos telespectadores. A Priscila Gonçalves, do Mocambinho, tomar dose a mais faz mal? Aquilo que a gente comentou aqui no início, né, doutora? Não faz mal. Não faz mal, você pode tomar. Agora, lembrando ao pessoal que está em casa, que não existe essa recomendação de se tomar a vacina por causa de um surto aqui em Teresina. Essa notícia é falsa, tá, gente? A recomendação para você tomar a vacina é apenas se você for viajar para esses estados em que estão apresentando um surto da doença, como é o caso do sarampo, né? São Paulo, nesse momento, está vivendo uma epidemia, o Rio de Janeiro, Belém. Tem alguns outros estados, doutora? Tem Minas Gerais, Roraima, Santa Catarina. São 6 ou 7. Mato Grosso. Teve também um surtozinho pequeno, um caso, 2 casos. Mas São Paulo, Rio e Belém
são os mais graves. Os mais, que né? tem maior casuística. Tem mais uma dúvida aqui através do nosso WhatsApp. Qual é, Gaete? Meus filhos têm 21 anos. Tem que tomar mesmo tendo tomado quando pequeno? Só se ele viajar, né? Só se ele viajar ou se ele não tiver o comprovante. O comprovante. Por exemplo, os profissionais de saúde, há uma recomendação do Ministério da Saúde da gente, todos que trabalham com saúde, serem vacinados. Entendi. Então, já fica aí essa dica para você que está assistindo ao nosso programa, tá? A vacina do sarampo, ela é introduzida na criança até os 6 meses. No normal, a gente dá a primeira dose com 12 meses, ou seja, com 1 ano. Faz um reforço aos 15 meses. Sim. Que nesse reforço entra também aí, já não são 3 a proteção, né? Você sabe, sarampo, rubéola e cachumba, elas estão na mesma vacina. Aí quando vai tomar a segunda dose, é uma dose que acrescenta a proteção da varicela, tá certo? Então, toma a primeira dose aos 12 meses, ou seja, 1 ano, e toma uma segunda dose aos 15 meses, que aqui ela já vem acrescida da varicela. Né? Nesse momento, para quem vai para essas áreas de alerta, que são principalmente São Paulo, Rio e Pará, né? Então, o Ministério da Saúde está recomendando, e nós aqui na Fundação estamos recomendando também a vacina na criança menor, a criança de 6 meses a 12 meses, que a gente, na realidade, começa aos 12. Começa aos 12. Mas, nesse momento, para quem vai viajar, às vezes a mãe vai, tratamento, uma coisa, tem que viajar. Então, aí se a criança não tiver os 12 meses completos, nesses casos, indo para essas áreas de risco, tem que vacinar. Tem que vacinar logo, né? Uhum. E o adulto só se ele realmente não tiver a comprovação de que ele foi vacinado. Isso, né? Isso. Ou se ele tem a comprovação de que ele foi vacinado e mesmo assim ele queira se proteger, ele pode tomar, porque não vai gerar nenhum efeito colateral. Tem alguma pergunta? Tem. Dura quanto tempo o efeito da vacina? O efeito da vacina dura quanto tempo? A vacina, ela dura a vida toda. E a doença, quando a pessoa tem, ela também, a imunidade é para a vida toda. O que acontece? De repente, por que às vezes a gente tem que vacinar? Porque o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo, ele, aos poucos, nos bebês, nas crianças bem novinhas e também nos mais velhos, a imunidade ela cai um pouco. Né? Então, um risco de uma pessoa de mais de 50, 60 anos adoecer pode acontecer, porque ao longo dos anos você pode diminuir um pouco essa imunidade. Sim. Né? E o idoso também, se ele vai com a área de risco, daí ele tem que tomar. Ele tem que tomar. Mas mesmo assim, gente, olha, não vá ficar enlouquecido achando que está tendo um surto de sarampo aqui em Teresina, tá? Porque essa foi uma notícia realmente falsa, isso não existe. O que acontece é que os pais, eles têm que ter cuidado com a vacinação das crianças, tá? E tem que ter muito cuidado se vai viajar para esses estados em que está acontecendo o surto da doença. Doutora Amparo, muito obrigada por participar aqui do nosso programa, por trazer a informação ao nosso telespectador. Eram tantas perguntas, sabe? Foi tanta gente que me mandou mensagens que eu me sinto também na obrigação e no direito de falar sobre isso para vocês. Afinal de contas, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela saúde, que eu tenho um programa de saúde aqui na TV Meio Norte, que é o Canal Saúde, que vai ao ar toda quinta-feira às 22h30, tem reprise no domingo às 15 horas. Então, assim, eu tenho um contato muito grande com a área da saúde, com os profissionais da área da saúde. Eu me sinto no dever e na obrigação, sim, de trazer informação para você. Então, é sempre importante a gente fazer isso, é sempre importante a gente trazer a informação e é sempre importante a gente ter a noção de que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Afinal de contas, gente, a saúde é o bem mais importante que a gente tem na vida, né, doutora Amparo? Sem dúvida. A gente tem que realmente cuidar da nossa saúde, porque se a gente quer ter riqueza na vida, é ter saúde.